Fala galera, mais um aqui ó, Collins, projeto mecânico de elementos de máquinas. Vamos falar um pouco hoje sobre alguns fundamentos de projeto, como que funciona a escolha dos materiais e determinação da geometria. Então, eu vou debater aqui nesse vídeo esses tópicos aqui. Talvez eu não chegue até o final, mas eu vou tentar resumir, né? A gente vai ler junto e debater um pouco sobre, tá? É conceitual, não vai ter matemática aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, né? Quando a gente vai falar do projeto de um mecânico, né, nesse caso aqui, de elementos de máquinas, deve-se considerar o porquê que começa, né, as escolhas, as determinações, as premissas de um projeto. E vamos partir do começo, né? O primeiro vídeo que eu fiz referente a esse livro foi lá de eixos, né? Eu parti lá para o meio do livro e debati o assunto sobre critério de dimensionamento de eixos, tá? Mas eu resolvi fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou fazer desde o começo, a gente vai repassar esse livro inteiro, certo? Vai demorar bastante, acredito. Talvez eu não consiga fazer direto. Volto a fazer algum conteúdo mais de problema direto, né? Que nem eu tava fazendo até agora. Mas enfim, não vai fugir do assunto que a gente vem tratado desde o primeiro vídeo, né? Que é a mecânica do solo, dos projetos mecânicos e por aí vai. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Embasamento filosófico. Da onde que vem esse conceito, os conceitos, as premissas, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qualquer projeto é para atender necessidade e desejos humanos. Então, da onde que vem um projeto? Surge do nada? Sempre é para atender alguma necessidade ou desejos humanos. Em um sentido amplo, engenharia pode ser descrita como uma mistura criteriosa de ciência e arte, né? Então vamos tirar isso aqui, deixar aqui um ciência, vou pegar uma caneta melhor. O forte não é português não. Ciência, arte. Em que os recursos naturais, incluindo as fontes de energia, são transformados em produtos, estruturas ou máquinas úteis que beneficiam a humanidade. O que ele quer dizer com isso? A partir de recursos naturais, a água ou fogo, que pode ser considerado, não é diretamente um recurso natural, né, porque é a junção de 3 elementos, mas assim, água, fogo, minério, ou energia solar, outras energias, o próprio petróleo, né, que é um commodity, né, enfim, é natural, transforma-se isso em algo útil para o ser humano, para atender necessidades e desejos humanos, correto? Então, segundo o livro, ele diz o quê? Que a ciência é definida como qualquer corpo de conhecimento organizado, ou seja, aqui eu gosto de chamar de exatas. Tem as ciências humanas, enfim, vamos só resumir aqui para nossa situação, né, que é exatas, mas quando a gente fala de projeto que influencia N fatores, né, um projeto não é só mecânica, não é só fazer conta e calcular, envolve relacionamento humano. Então, não é 100% exatas, envolve uma série de coisas, até mesmo marketing, vendas, relacionamento com o cliente e por aí vai. Então, pode-se dizer que 70 a 80% de um projeto basicamente é
talvez até menos, viu? Eu diria que um 60, 70 exatas. O resto é arte. Vamos ver o que o autor diz, o que significa arte. Um significado breve aqui. Arte pode ser pensada como uma habilidade, conjunto de habilidade criada por meio de combinação de estudo, observação, prática, experiência, ou por capacidade intuitiva, percepção criativa. Tradução. É uma coisa que é abstrata, vamos chamar assim. Não vou ficar muito... Não tem como dizer o que é arte. Uma coisa, eu acho que de cada um. Vamos chamar de abstrato. Então, digamos que junta-se um pouco das exatas, do estudo conhecido, pesquisado por especialistas e consagrados no assunto, e faz uma mistura com uma parte abstrata, e a gente tem uma necessidade ou desejo humano sanado, certo? Fechamos aqui essa parte. Equipe de projeto. Equipe de projeto de produto. Antes de qualquer dos métodos de projeto em engenharia, conceitos ou práticas descritas nesse livro-texto possam ser colocados em uso produtivo, é necessário primeiro traduzir as necessidades ou os desejos do consumidor, frequentemente vagos ou subjetivos, em especificações de engenharias quantitativas ou objetivas. Bom, aqui vamos, o que é isso, né? É o que eu chamo de premissas. Antes de mais nada, apareceu a necessidade do projeto, certo? Então, determina-se premissas. Tem que partir de algum lugar, né? O projetista, quando ele pega para fazer alguma coisa, 90% ele não... Talvez ele fez uma ou nenhuma vez aquilo. Então, ele tem que juntar informações, premissas, para partir, para começar a ir para um lado e com o auxílio do conhecimento técnico, fazer o projeto com segurança, eficiência e atender a necessidade, correto? Uma vez descritas claramente as especificações, os métodos apresentados nesse texto provêm orientações sólidas para a seleção de materiais, determinação de geometria, integração entre peças, subconjunto, configuração geral da máquina irá alcançar o objetivo, tanto engenharia quanto de marketing, de forma confiável e segura. O que esse parágrafo quer dizer? Uma vez descritas claramente especificações, uma vez descritas as especificações, começa a fazer a determinação lógica, técnica, materiais. Você só vai conseguir definir material quando a premissa for definida. Quero fabricar um exemplo, um guindaste, tá? Então começa, é um guindaste. Você tem que levantar alguma coisa, ou tirar alguma coisa de um lugar e pôr no outro, tá? É um guindaste. Aí que começa. Que tipo de guindaste? Qual a carga máxima? É um guindaste móvel ou fixo? Vai ser o acionamento elétrico, hidráulico ou manual? E começa, a partir, definiu essas premissas, com base, né, em, o projetista ou engenheiro, ele tem que saber, né, como definir o tipo do guindaste, né, se não souber nem isso, realmente ele não vai conseguir dar procedimento no projeto. Ele vai conseguir fazer essas premissas, afunilar a informação, a partir daí, começa, sabendo isso aqui, beleza, vamos fazer uma especificação de material. Vamos fazer uma especificação de geometria. Mais ou menos como que vai ser o guindaste. Faz uma especificação, um croquis aí. E começa a trabalhar o negócio. Vai ser um guindaste de parede. Então tá aqui a parede. Certo? É um guindaste fixo. Que vai se parafusar na parede. Legal. Então vai ter um braço. Ele vai ter um centro de rotação aqui, ó. Então aqui vai ter uma articulação. Exemplo,
Vamos supor que isso aqui, ó, é a parede, ó. Aqui é a parede. O guindaste vai ser o guindaste de parede aqui, ó. Um braço articulável, só que ele vai ser fixo aqui. Então a gente vai parafusar o guindaste na parede, só que o guindaste ele vai ter esse movimento de rotação. Então ele talvez pegue a carga aqui e movimenta num raio X, já especificado aqui. Ah, eu quero que o guindaste fique no meio da fábrica, porque chega a peça pesada, eu preciso que ele carregue a peça daqui e põe na máquina aqui. Terminou na máquina, eu quero que ele manda para cá. Então o guindaste fica no meio da máquina e o braço trabalha todo o, o, o layout da fábrica. Legal. E daí começa a trabalhar as informações e destrinchando a parte técnica. Beleza? Vamos seguindo aqui. Pelo jeito vai ficar mais longo do que eu imaginava esse vídeo aqui. Mas tudo bem, a ideia é fazer um vídeo de 30 a 40 minutos aí. Pra quem não vai conseguir ver, é uma pena aí, porque é legal debater conhecimento assim, né? E evoluir junto, né? É uma forma, engenharia, talvez se aprende até mais assim do que fica fazendo conta. Na prática mesmo, o conhecimento conceitual vale tanto quanto. Vamos então aqui seguir a tarefa de traduzir a comunicação e entendimento de especialistas de marketing, desenhistas, especialistas em finanças, engenheiro, projetistas e consumidores, participando de forma cooperativa em uma equipe de projeto interdisciplinar. Bom, o tópico aqui é equipe. Então, para formar essa informação aqui, um vai passando informação para o outro. Então, o engenheiro responsável por determinar as necessidades precisa das informações do cara do marketing, do cara de vendas, do cara de compras, dos outros desenhistas e assim vai. Trabalhando essas ideias, esse brainstorming, aí vai se formando as premissas, né? Um projeto não é formado por uma pessoa, né? Um projeto de máquina, de um elemento, é formado por uma equipe de N pessoas. Cada um com uma função, talvez mais de uma pessoa com a mesma função, mas cada um tem uma parte ali, certo? Os primeiros passos na tradução da necessidade do consumidor ou das oportunidades de mercado em especificações de projeto de engenharia são, em geral, administrados por especialistas em marketing e por desenhistas industriais. Bom, o cara do marketing, o vendedor, ele identifica uma necessidade no mercado e ele passa para o cara técnico. Então ele, por exemplo, o lance aqui é um guindaste, legal. Só que ele tá vendo que não tá vendendo bem, que não tá tendo saída, que a galera parou de pedir. Ele começa a estudar o mercado, o comportamento humano em relação a esse produto e passa pro pessoal da engenharia, do projeto. Ó, não tá vendendo, cara. Ó, o concorrente nosso aí tá fazendo um guindaste com a medida Y maior aqui e tá vendendo que nem água. E a nossa é Z, por exemplo, é um pouquinho menor. Vamos tentar aumentar e tornar o nosso produto competitivo. Aí a galera muda, faz uma reformulação, né? Boa parte do projeto já está estabelecido. Então é só voltar para o zero e ir reformulando, refazendo. Não é um projeto do zero. Se faz outro protótipo, um teste, enfim. E põe em mercado para ver e tirar parâmetros, né? Como que vai ser? Se vai melhorar, se não vai, se vai ser a mesma coisa. E assim vai, um conversa com o outro. Cada um tem uma visão diferente do processo. Vamos pro próximo aqui, ó. Desenhistas industriais da equipe são responsáveis pela criação inicial de uma descrição geral funcional do produto proposto, juntamente com a essência de um conceito visual que englobe o modelo físico. São quase sempre desenvolvidos como uma parte do processo. No desenvolvimento... Opa, peraí que eu pulei uma linha. Conceito que englobe
o apelo da forma externa, tamanho, forma, cor e textura. Modelagem de forma e modelos físicos são quase sempre desenvolvidos como uma parte do processo. No desenvolvimento de uma proposta inicial para o projeto de produto, os desenhistas devem considerar não apenas exigências gerais de funcionamento e metas de marketing, mas também estética e ergonomia. Então, você vai desenvolver um guindaste? Então, você não pode só considerar fatores técnicos. Claro que os fatores técnicos são indispensáveis. Segurança tem que estar dentro da norma. Função tem que exercer a função conforme necessidade. Né? Então, esse guindaste é para 1 tonelada, ele tem que conseguir levantar 1 tonelada com segurança. É por isso que existe fator de segurança. Isso, as normas, literatura técnica tem tudo meio destrinchado isso aí. Então, seguir as normas técnicas, ABNT, ISO, ASME e por aí vai. Tem que fazer o atendimento técnico das necessidades, mas também tem que alguns fatores que fogem um pouco da parte técnica. Ergonomia. Imagina só você ter um guindaste desse, que você tem que, para usar ele, você tem que subir no 3º andar, por exemplo. E aqui o cabo de aço é mais longo. Então aqui você está no 3º andar. Aí tem o 2º, tem o 1º com as peças. Pô, não, funciona, levanta a carga, foi calculado, legal. Tem segurança, foi dimensionado segurança também conforme norma, legal. Mas, pô, é uma coisa ineficiente. Então, não sei se entra na parte da ergonomia, mas é meio que ineficiente, né? É só um exemplo, né, pessoal? Porque não é só a parte técnica que tem que tá dentro. Tudo isso aí tem que levar em consideração. O livro consta aqui, ó, mas também estética e ergonomia. Estética, o que seria? Vamos fazer o guindaste. Você não vai deixar o guindaste no aço cru, né? Para enferrujar. Tanto é que vai comprometer o estrutural da peça, mas faz parte do projeto. Faz parte do projeto, né? No geral, tudo isso, entendeu? Não é só fazer a peça, calcular, vender. A parte da estética também está dentro. Se o negócio não agradar o consumidor, ninguém vai comprar. E se não comprar, não fatura. A empresa que não fatura, bom, tem que ser levado em consideração isso também. Imagem da companhia e identidade corporativa. Então vamos supor, você vai fazer um guindaste. Sua empresa, ela é... Bom, tem-se um padrão, né, que equipamentos de içamento, de movimentação de carga, eu acredito que tem norma que fala que ele tem que ter uma cor em destaque, né? Geralmente você vê guindaste, grua, elevador, empilhadeira, ponte rolante de cor amarela, laranja ou vermelha. É normal isso, porque alguma norma deve dizer que tem que ter uma cor que em destaque com o ambiente, né? Faz sentido, por questões de segurança. Então, é difícil você talvez nem vai encontrar e nem vai funcionar, né? Por motivos de segurança e de norma. Você fazer um guindaste marrom, entendeu? Não faz sentido. O operador do guindaste e as pessoas que estão em volta precisam sempre estar atentos às operações desse tipo de máquina. Então, você tendo um guindaste marrom, é meio que camuflado na fábrica, chega até a ser perigoso. Tem gente que vai voltar do banheiro, por exemplo, e nem vai ver que o guindaste está sendo operado. Vai acabar passando num lugar que não era para passar, por alguma falha de segurança operacional no chão de fábrica. E pode ocorrer um acidente, isso não pode acontecer. Então, isso seria um case de, por exemplo, estética do guindaste mesmo. Tem que atender essa premissa de segurança, correto? Vamos para o próximo aqui, ó. Um bom conceito de marketing de produto contém todas as informações pertinentes sobre o produto proposto que são essenciais para a sua comercialização.
mas o mínimo de informação necessária sobre os detalhes do projeto de engenharia de fabricação, para não limitar os processos de tomada de decisão de engenharia subsequente. Essa política é chamada algumas vezes de política de compromisso mínimo. Entramos aqui num outro assunto interessante aqui, ó. Cadê a outra folha aqui para nós? Política. É recomendada para aplicação ao longo de todo o projeto de engenharia e os estágios de fabricação, de modo também a deixar o máximo de liberdade para as tomadas de decisão em sequência, sem imposição de restrições desnecessárias. Resumindo, você vai fazer um projeto de um guindaste, né? Aí tá lá, todo mundo sabe todos os passos do projeto, do beabá, do mais detalhado possível. Aí resolve-se mudar por algum motivo aleatório ou de necessidade, mudar algum fator. E aí acaba enrijecendo o processo, porque você criou um monte de, entre aspas, manga, né? Ah, todo mundo sabe qual que é o fator de segurança. Foi atribuído o fator de 2,5. De repente, por uma questão de custo, a gente vai mudar o fator de segurança para 2, sendo que a norma pede 1,5. O que significa? Tá dentro da norma, tá até sobrando, tá superdimensionado. Só que por todo mundo estar sabendo que o negócio, que o fator de segurança foi diminuído, pode gerar algum conflito social aqui. Pô, tá mais, os caras estão enfraquecendo o projeto para reduzir custo, mas na verdade já está acima da norma. Então, pessoal, lembrando, projeto de máquina tem que seguir norma, tem que seguir literatura técnica, tem que estar bem dimensionado e 100% segurança e atender a necessidade do cliente, da empresa, de forma eficiente. Simples e eficiente. Tem que ser simples e eficiente. Atendeu a segurança? Beleza. É simples e funciona? Melhor ainda. E administra. Só que, ó, isso é inegociável. Segurança tem que estar dentro de norma. Sempre. Prosseguindo. Engenheiros projetistas da equipe de projeto e produto têm a responsabilidade de identificar as características de engenharia que estão diretamente ligadas à percepção e aos desejos do consumidor. Então, ó, o projetista, ele tem a responsabilidade de identificar as características de engenharia. Ih, acabou a força aqui. Que estão diretamente ligadas às percepções e aos desejos do consumidor. Então, o projetista lá, ele tem que estar atento em como o mercado está reagindo ao seu produto, né? Porque o mesmo guindaste que está sendo projetado aqui é meio que um irmão, um braço de outro guindaste, que é um pouco diferente, muda alguma coisa. Aí um começa a não vender legal. Meio que parte do processo de fabricação é o mesmo. Então, se muda um, se afeta o outro. E tudo isso partiu de quê? Do consumidor, que parou de querer aquele guindaste X, só que o Y é basicamente a mesma coisa, muda talvez carga, muda dimensão da lança, e ambos são afetados. Então, o projetista, sabendo dessas informações, ele consegue estar um passo à frente no processo de projeto. E, obviamente, informar a equipe de produto, que é o capítulo que a gente está discutindo nesse momento aqui, certo? Por fim, são também responsabilidades primárias do engenheiro projetista as especificações de engenharia para o projeto de um produto prático, fabricável, que tenha custo efetivo e seja seguro e confiável. Bom, isso é chovendo uma olhada, né? Então, projetar tem que pensar na fabricação,
Eu vou pôr em ordem aleatória aqui, né? A segurança é indiscutível. Praticidade, isso é legal. E pouca gente não domina, digamos assim, nem seria uma coisa tão... Logicamente, a segurança em primeiro lugar, né? Mas assim, por exemplo, o que ele acabou de falar aqui, nesse parágrafo anterior que eu discuti sobre o fator de segurança? O engenheiro, vou ler de novo, hein? Ó, o engenheiro projetista da equipe de projeto produto tem responsabilidade de identificar características de engenharia que estão diretamente ligadas às percepções e aos desejos do consumidor. Então, lendo o parágrafo seguinte, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu enfrento lá no dia a dia. Eu trabalho com usinagem, né? Então, tem lá as máquinas CNC. Às vezes, uma quebra precisa de manutenção, né? E a gente se depara com uma coisa assim, a gente fala lá que, pô, é foda, porque parece que a máquina foi projetada de uma forma que dificulta a manutenção. Então, o cara da engenharia de produto deveria ter pensado o seguinte, cara, um dia esse rolamento vai ter que ser trocado. Por que eu vou deixar o parafuso que desmonta o mancal escondido sem espaço para você pôr uma chave, por exemplo? Então, ó, por exemplo, você tem um mancal aqui. Aqui o corte do rolamento, né? Então você tem um exemplo, né? O mancal aqui, o corte aqui, ó. Ah, é o corte que a gente tá vendo, vista de topo. Certo? Cortamos a peça tá aqui. Cortamos ela. Agora a gente tá vendo ela por cima. Certo? Aí tem os parafusos que fixam o mancal, né? Vou desenhar aqui mesmo, só para ilustrar. Tá aqui os parafusos. 4 parafusos. Obviamente, né, parafuso de máquina é parafuso Allen, né, pessoal? Quase 90% das vezes é parafuso Allen. E aí, só que é o seguinte, ó. Aqui tá a carcaça da máquina, o forjado lá, a estrutura da máquina. Você não consegue pôr a chave Allen bate aqui, ó. Bate aqui, ó. Então, o cara não pensou na hora de desmontar o trabalho que ia ter. Ah, mas você tá reclamando, mas como que montaram? Talvez quando montaram, o cara fez uma chave especial ou ele de alguma forma tinha uma máquina, uma parafusadeira com um prolongador, enfim, uma coisa que talvez não foi pensado. Pô, será que todo mundo vai ter essa parafusadeira na hora de desmontar? Então isso deve ser pensado e levado em consideração, que no final, a longo prazo, é um diferencial isso aqui, certo? Ah, aquela máquina lá, aquela lá que não dá para dar manutenção, é difícil, você não tem que chamar alguém para... Aí é um custo a mais o cara que compra, ele vai pensar depois. Pô, essa máquina aí, daqui 5 anos, vou ter dor de cabeça com manutenção. Esse equipamento, enfim, o que seja. É só um exemplo que eu tô passando, que a gente passa no dia a dia lá. Nada que, pô, né? Isso é só um exemplo, né? Nada que fazer uma chave não resolva, claro. Mas talvez é um diferencial. Às vezes é uma coisa que realmente seja crítica. Isso aqui é só um detalhe bobo. Dá para solucionar facilmente. Mas às vezes realmente você não tem, você fica meio que à mercê. Quando que tem muito isso aqui, ó? Eu falei da máquina CNC, né? Mas a gente encontra muito problema relacionado a isso aqui em carros importados. Eu não sou mecânico de carro, mas parece que, nem vou falar de marca, né? Mas tem carro que os mecânicos já conhecem que é bucha. Tipo assim, você vai ter que trocar, fazer uma regulagem de válvula, você tem que desmontar o motor inteiro. É um exemplo assim. O engenheiro de produto não pensou no mecânico, não pensou no consumidor, enfim. Continuando aqui que já
Quanto tempo? Meia hora de vídeo. Eu vou terminar aqui rapidão. Então vamos lá. A implantação do trabalho interdisciplinar da equipe de projeto de produto é normalmente necessária para estabelecer um conjunto de rotinas de planejamento e comunicação que focalizem e coordenem as competências e a experiência dentro da mesa. Bom, tá falando aqui o que é interessante que tem uma sincronia interdisciplinar entre a equipe, né? O cara que manja de CAD conversa bem com o cara que fabrica, conversa bem com o cara do marketing e todos falam a mesma língua, né? Basicamente é isso. Essas rotinas são formuladas para estimular os departamentos de projeto, fabricação, marketing e propor produtos que os consumidores queiram adquirir e continuar a adquirir. O modelo matricial de planejamento, comunicação, avaliação interdisciplinar, funções cruzadas, é chamado de casa da qualidade. Os princípios que sustentam o paradigma da casa de qualidade se aplicam a qualquer esforço para estabelecer relações claras entre as funções de fabricação, satisfação do cliente, que não são fáceis de se visualizar de forma direta. O que acontece, né? Você tem sua equipe de projeto e fabrica um produto. Você não vai ter a ação e reação de forma direta. Você não vai saber de cara qual que é o que o povo gostou ou não do seu produto. O que as pessoas estão achando. Não é uma coisa 100%. Não é exato. É uma estimativa estatística. Então, o que entra muito aqui, ó? Um estudo estatístico. Tipo assim, fazemos calculadora. Tá vendendo bem. 50, sei lá, 1.000 calculadora por mês. No outro mês, 1.050, 1.020, 1.100. Tá mantendo uma constância, tá legal. Ninguém reclama, ninguém fala mal. Pô, você não tem... É claro que alguém desses 1.000, 2.000, 3.000, alguém pode ter reclamado e não gostou. Mas você tá vendendo 1.000 todo mês, um pouquinho cai 3, 4% por mês. Então, a sua reação, né? A ação foi fabricar o produto. O que você teve de reação com esse produto feito voltou para você em números, estatísticas, que é onde a equipe vai ter a base para mexer no projeto ou não. Então, se está vendendo bem, ninguém está reclamando, está seguro, está dando lucro, custo baixo, está legal, então a satisfação do cliente está sendo atendida. E aí, beleza, o projeto está legal, poucas melhorias são feitas, sempre procurar melhorar, claro, né? Mas também tem que ver custo, né? Mas o importante é satisfação e segurança. E algumas perguntas são feitas, né? Tipo assim, fabricamos o produto, fizemos o projeto, vamos pôr em mercado. O que o consumidor deseja? Peraí. Na figura 1.1, tá, aqui nós já vai entrar nessa figura aqui. Então, peraí que eu falei borracha aqui. Vamos lá. Os princípios que sustentam o paradigma da casa de qualidade se aplicam a qualquer esforço para estabelecer relações claras entre funções de fabricação e satisfação do cliente, que não são fáceis de visualizar de forma direta. Falei agora. Na figura 1.1 está ilustrada uma parte de uma subficha que abrange muito dos conceitos da casa de qualidade e fornece uma sequência de passos para responder as seguintes questões. O que o consumidor deseja? Beleza. Todas as preferências do consumidor têm a mesma importância? Então, o que o consumidor... Quando fala consumidor, fala no modo geral, não é uma pessoa só, né? Então, você faz uma calculadora. Ele quer resolver contas de engenharia. Legal. Essa
Só detalhe, essa aqui, ó. Isso aqui atende o engenheiro, tá, pessoal? Eu garanto isso para você. Se você tá fazendo engenharia, é um técnico que quer ser engenheiro, tem um sonho de ser engenheiro, quer projetar, isso aqui te atende. Não precisa disso aqui. Ah, mas isso aqui faz integral, faz derivada, tem matriz, dá para você fazer tabela, dá para você montar um sistema, dá. Mas isso você não vai usar isso. Não vai. Nem na faculdade você vai usar. Quem dirá depois. O que você vai precisar? Isso aqui. Isso aqui você precisa. Por que eu uso essa nos vídeos? Porque aqui, pra mim, ela é mais prática, né? Então, para fazer as contas de fracionados, que tem muito, né? Na parte de estática, dinâmica, né? Ela é mais prática. E eu acostumei com ela também. Mas, ó, na boa. Calculadora de engenheiro é isso aqui, pessoal. Não precisa mais que isso. R$ 50 você compra uma dessa. E boa. Então vamos lá. Fabricamos uma calculadora. O que o consumidor deseja? Fazer contas para a faculdade de engenharia e depois para o trabalho. Legal. Todas as preferências do consumidor têm a mesma importância? Bom, o que o consumidor geralmente deseja? Que ela seja robusta. Eu acho que, primeira coisa, para mim, né, eu não ia querer uma calculadora que depois de 6 meses as teclas começam a sair fora. Outra coisa que acontece muito, os números começam a apagar. Essa calculadora eu comprei na faculdade, ó. Quando eu comecei a fazer em 2014, eu comprei essa calculadora. Já tem mais de 12 anos. Tá inteiraça. E eu uso, hein? Usei muito ela. Tá inteiraça. Se é uma... se você comprar uma réplica, vai começar a apagar os números aqui, ó. Enfim, eu recomendo comprar uma Casio, né, de qualidade. É um pouquinho mais caro, mas vai durar quase a vida inteira aí. Então, qual que é a primeira necessidade? Os números não podem apagar. Qual que é a importância nisso em uma escala de 1 a 10, por exemplo? 8. A robustez dela. Não pode ser mole, os números, as teclas cair com o tempo. Se aperta, não vai. Tem que ser uma coisa robusta e firme e que funcione. Qual que é a escala de 1 a 10? Vamos por 9. A cor dela, não precisa chamar atenção, é o básico que funciona. Essa cor aqui tá ótima. Qual que é a importância de ter uma cor? Se fosse marrom, se fosse cinza, se fosse prata, preta. Então, 7/10. E se for laranja, vermelho? Pô, aí, pelo amor de Deus, né? Também funciona, mas talvez não vai vender tanto, né? Aí que entra a questão do marketing. Qual que é a função do produto? Uma calculadora para o engenheiro. Assim. Vende, se você fizer laranja, vai ter gente que vai comprar. Mas a princípio, olhando no macro, no geral, qual que seria a cor ideal para uma calculadora para engenharia, para um estudante de engenharia? É laranja? É vermelho? É verde-limão? Então, eu acho que não. Eu faria igual tá aqui, uma cor neutra, escura, que não normal, tradicional, como qualquer calculadora. Vai ter a galera que vai querer uma vermelha, uma laranja, uma azul, uma amarela. Aí você lança um produto separado. Vai ter um custo adicional, uma clientela menor, aí vai do que a empresa se quer arriscar ou não, se quer entrar nesse mercado ou não. Com as necessidades percebidas na entrega significam uma vantagem competitiva, percebeu-se que a calculadora tem que ser mais robusta. Vale a pena investir para melhorar ou não? É essa pergunta que é feita. Como o produto pode ser efetivamente modificado? Bom, percebeu-se que tem que ser mais robusto. Beleza, o que tem que fazer? Tem que mudar o material da tecla. Esse polímero que a gente está usando para injetar a tecla não está legal. Tem que melhorar as propriedades químicas dele. Legal. Como as propostas de engenharia influenciam as necessidades percebidas pelo consumidor? De novo, como as propostas de engenharia influenciam as necessidades percebidas pelo consumidor?
Bom, às vezes gasta-se muita energia, muito tempo, muito brainstorm para uma coisa que o consumidor não vai nem sentir. Tipo, ó, vamos mudar essa tecla que tá assim, ó. É um retângulo com um raio aqui, né? Vamos fazer ela quadrada. Muda molde, muda todo sólido, tem que refazer sólido, tem que refazer processo, cálculo de polímero para ver quantidade, vai mudar o quantos polímeros necessita para fazer uma calculadora, porque você vai mexer em volume. Olha o tanto de coisa que você complica para no final ninguém perceber. Basicamente é isso, né? Não tem necessidade. Tá funcionando assim, tá atendendo, tem segurança, atende, o cliente gosta, tá tendo um retorno. Então, como as modificações de engenharia afetam outras características? Precisa ser mais robusta. Vamos melhorar os polímeros e vamos aumentar as dimensões da tecla. Legal. Só que aí é o seguinte, aumentou as dimensões, XY aqui, ó. Só que agora a tecla ela fica quase medida com o furo aqui, ó. Então o furo tá tipo assim, ó. O que ocasionando um emperramento da tecla. Então você solucionou o problema da robustez, só que agora a sua calculadora é ineficiente. Ela é robusta, mas ela não, não funciona legal. Então você afetou outras características dela e características pertinentes. Bom, pessoal, aqui ó, já são 42 minutos de vídeo, né? Eu vou só falar um pouco sobre agora essa tabela, né? Que é a figura que eu estava debatendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não dá. Mas ó, vamos lá. Basicamente é um gráfico, né? Pode ser visto dessa forma. Então a facilidade de abrir e fechar a porta. Aqui é um exemplo de automóvel, né? Um exemplo de uma matriz, casa de qualidade, relacionado ao projeto de uma porta de carro. Ah, não é de um carro, é da porta do carro. Olha só o tamanho, a complexidade do processo para uma porta de um carro. E realmente é assim mesmo, até muito mais, viu? Pela escala que é vendida, realmente eles vão nos mínimos detalhes mesmo. Então, ó, isso aqui seria, vamos supor assim, ó, você olhar no modo macro, olhar de cima, todo o processo do início ao fim da porta, né? Então, você, por exemplo, precisa se tomar uma decisão. A porta tá pesada. Aí você vem na tabela e faz atribuições estatísticas e numéricas aqui, binárias, enfim. E você vê já de cara aonde isso afeta outra coisa. Então, o projetista, acredito que de produto, monta essa tabela para depois que o produto final estiver pronto, é feito essa verificação modo macro. Olhar de cima, pô, mexer na peso da porta vai afetar o quê? Pelo menos você tem uma ideia já direta e não precisa, às vezes, fazer protótipo, fazer teste, quebrar cara, custo. Então aqui você vê isso, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó.
Então, por exemplo, ó, ela é fácil de se fechar pelo lado de fora. Legal. Isso nos dá a informação que precisa de menos energia para fechar a porta. No entanto, tendo isso aqui, você compromete a resistência da porta à vedação. Então, tipo assim, a porta é mais leve, então é mais fácil de fechar. Precisa de menos força para fechar. Só que ela sendo mais leve, ela veda menos, o isolamento acústico é pior. Então, tudo isso aí precisa ser meio equilibrado para atender o máximo possível o consumidor. Pessoal, isso aí. Chegamos longe de cobrir o que eu pensava, né? Então, ó, paramos aqui, ó. Então aqui eu vou pôr um símbolo, né? Aqui, 1.3. Então aqui já foi um embasamento filosófico e 1.2. No próximo vídeo eu vou tentar ser mais direto, para pelo menos pegar 3 capítulos, né? Senão vou levar a vida inteira fazendo aqui, né? Olha só quantos assuntos. Eu não, talvez tem coisas aqui que eu não vou falar sobre, né? É muito específico mesmo. Mas é isso, pessoal. Se inscreve no canal, tá? Que é o conteúdo da hora aí, diferente e que ajuda muito na vida real, hein? Beleza? Valeu!